A paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, nós vamos meditar na palavra santa do Senhor, nosso Deus. Hoje em Miqueias 6, verso 3. Miqueias 6, verso 3. Miqueias 6, verso 3. Assim diz a palavra do Senhor: Povo meu, que te tenho feito? E com que te enfadei? Responde-me. Mais uma vez. Povo meu, que te tenho feito? E com que te enfadei? Responde-me. Deus Santo, Deus amado, nós estamos aqui com o intuito de ouvirmos a tua voz, com o intuito de sermos edificados por meio da palavra santa do Senhor. Assim sendo, meu Deus, que tu venhas em nome de Jesus usar-me com poder, pois só assim a palavra comunicada, anunciada, terá alcance. É o Senhor quem convence, é o Senhor quem transforma mentes e corações por meio da exposição da palavra santa do Senhor. Que o Senhor venha, assim sendo, usar-me, em nome de Jesus. Amém e amém. Miqueias foi boca de Deus em Israel. É o que diz aí o verso 1 do capítulo 6. Se não, vejam o que diz aí o verso 1. Ouvi o que diz o Senhor. Escutem o que diz o Senhor. Noutras palavras, Miqueias está dizendo: as palavras que vão sair da minha boca não são minhas. São palavras de Deus. Eu sou Vox Dei, voz de Deus. E aqui nós temos que entender uma coisa muito importante, meus irmãos e minhas irmãs, que é o seguinte: quando um pastor fiel a Deus, obediente ao Senhor, comunica a palavra do Senhor, nós temos que entender que é Deus trazendo a sua palavra ao seu povo. Vejam que Miqueias começa dizendo: ouçam, escutem a palavra do Senhor. Não é palavra minha, é palavra de Deus. É importante destacar que o reino de Israel, à época, estava dividido. Existia, portanto, o reino do norte, chamado Israel, cuja capital era Samaria, e o reino do sul, chamado Judá, cuja capital
era Jerusalém. Deus julga Israel, ambos os reinos, por meio do seu enviado Miqueias. Isso está no verso 1 do capítulo 1. Se não, vejamos. Verso 1 do capítulo 1. Palavra do Senhor, que em visão veio a Miqueias, parte final, sobre Samaria e Jerusalém, os dois reinos. Deus julga os dois reinos por meio da boca de Miqueias. Miqueias, assim sendo, torna-se um instrumento de Deus, boca de Deus, com o intuito de trazer a visão de Deus à época acerca do seu povo, isto é, o povo de Israel. A pergunta que nós temos que fazer até aqui é a seguinte: mas quem foi Miqueias? Quem foi Miqueias? De acordo com o verso 1 do capítulo 1, Miqueias havia nascido em um pequeno povoado chamado Moresete, próximo a Gate, cerca de 40 quilômetros a sudoeste de Jerusalém. Isso está no capítulo 1, verso 1. Quando o verso 1 diz assim: palavra do Senhor que em visão veio a Miqueias Morastita, ou seja, natural do povoado de Moresete. A segunda pergunta que nós temos que fazer acerca de Miqueias é a seguinte: quais os reinos ou os reis receberam a palavra de Deus por meio de Miqueias? Quais os reis? Quais os reinos? A resposta é: Miqueias foi boca de Deus durante a segunda metade do 8º século antes de Cristo, nos reinados de Jotão, 750 a 735 antes de Cristo, Acaz, 735 a 715 antes de Cristo, e Ezequias, 715 a 686 a.C. Isso está também aí no verso 1 do capítulo 1, parte final. A parte A diz: palavra do Senhor que em visão veio a Miqueias, e aí embaixo diz que esta palavra foi endereçada aos reinos de Jotão, Acaz e Ezequias, reis de Judá. Outra coisa interessante acerca de Miqueias, que nós temos que ressaltar, é que Miqueias foi contemporâneo de Isaías. Isaías, no capítulo 1, verso 1, vai destacar o período em que Isaías anunciou a palavra de Deus. Quando diz que Isaías anunciou a palavra de Deus nos reinos de Ezequias, de Acaz e de Jotão, os mesmos reis ou reinos em que Miqueias também trouxe a palavra do Senhor. Assim sendo, Miqueias foi contemporâneo de Isaías. Mas o texto objeto da nossa exposição hoje é o verso 3 do capítulo 6. Assim sendo, eu começo destacando acerca do verso 3, capítulo 6, algo que Spurgeon destacou, que foi quando Spurgeon, em um dos seus sermões, chamou o verso 3 de Miqueias 6 de convite do Senhor ao seu povo. Assim sendo, Spurgeon, expondo esse texto, disse acertadamente: temos aqui o convite de Deus ao seu povo. Que povo?
Povo que havia se distanciado de Deus, que havia se afastado de Deus, que estava distante do Senhor. E a gente percebe isto no verso 2 do capítulo 6. Em sua parte B, que diz: porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. Isso explicita ou evidencia, no tocante ao povo, que o mesmo estava vivendo distante de Deus, afastado de Deus. Havia adotado costumes pagãos. Nós vivemos em um tempo, meus irmãos e minhas irmãs, onde boa parte do povo de Deus, ou que se diz de Deus, tem se distanciado de Deus. Sendo assim, esse convite de Deus ao povo de Israel torna-se pertinente hoje. Spurgeon vai dividir o verso 3, ou este convite de Deus ao seu povo, em algumas partes. E a primeira parte que Spurgeon ressalta acerca deste convite é uma exclamação comovente: povo meu. Lembrando-nos que aqui há um convite de Deus ao seu povo. E a primeira parte, de acordo com Spurgeon, deste convite é uma exclamação comovente. Quando Deus diz, povo meu, isso está aí no verso 3. Primeira parte, povo meu. Nós temos aqui o grito da tristeza. O vocativo, o destaque está regado de lágrimas. Deus está evidenciando a sua tristeza, a sua angústia, com relação à vida que o povo estava adotando, com relação aos costumes pagãos adotados por seu povo, com relação ao distanciamento do seu povo. Deus então, com essa exclamação, com esta afirmação, povo meu, está dizendo, eu estou triste com o que vocês estão vivendo. Assim sendo, nós temos aqui o convite do amor. Amor ofendido, mas vivo e suplicante. Lembrando-nos que os versos antecedentes, isso é, os versos de 1 a 2, trazem-nos, nas entrelinhas, a ideia de que Deus se põe à disposição do povo, com o intuito de ser julgado pelo povo. Os versos de 1 a 2, assim sendo, traz-nos esta ideia. A ideia de que Deus se mostra ao seu povo dizendo, eis-me aqui, disposto a ser julgado por vocês. A razão de Deus fazer isto é, vocês estão distantes de mim, vocês estão me desobedecendo, vocês não estão sendo fiéis a mim. Eu me disponho a ser julgado por vocês, a ser convencido por vocês, acerca da razão, do motivo, do porquê. Povo meu, nós temos aqui a linguagem do desejo, o amor divino deseja ardentemente a reconciliação do rebelde, anseia por ter sua lealdade, sua afeição. Deus, diante da vivência de muitas pessoas hoje, em função do que Deus é,
gente que faz parte do seu povo, penso eu, tem dito: povo meu. Qual a razão, qual o motivo de tanta desobediência? Qual a razão, qual o motivo de tanta aversão a mim? Qual a razão, qual o motivo da falta de vocês, ou de você nos cultos, que possuem a finalidade de exaltar-me? Qual a razão? O que está por detrás, o que subjaz esta atitude de rebelião? Deus então mostra preocupação com seu povo. A segunda parte deste convite, de acordo com Spurgeon, é um fato desgostoso. Quando Deus pergunta ao povo, tendo em vista esta questão de Deus se mostrar disponível a ser julgado pelo povo, a entender. Obviamente que aqui é uma linguagem humana, é Deus tentando fazer com que o homem entendesse o motivo, a razão de tanta rebeldia, de tanta infidelidade, de tanto distanciamento da sua pessoa. Um fato desgostoso. Quando Deus pergunta: te enfadei, te cansei? Vejam que o verso começa: povo meu, é uma exclamação comovente, que evidencia amor, preocupação de Deus por parte do povo, ou com relação ao povo. E em seguida, que te tenho feito? Aí veja o que eu acabei de dizer. Qual o motivo desse distanciamento, desse afastamento? O que eu fiz? O que eu fiz? E aí em seguida, com que te enfadei? Com que te cansei? Qual a razão do abandono? Qual a razão do distanciamento? Estão cansados de mim? Expliquem. Com que eu cansei vocês? Israel agia como se estivesse cansado de Deus. Estavam enfadados do seu nome. Baal e Astarote estavam na moda, e o Deus vivo foi desprezado. Estavam rendidos a Baal, a um Deus pagão. Deus então, diante desta situação, questiona, pergunta, interroga: qual o motivo, qual a razão? Por que vocês estão cansados? Em outras palavras, por que vocês não estão cultuando mais a mim? Por que vocês não estão sendo mais fiéis a mim, obedientes a mim? Qual a razão? Qual o motivo? O povo de Israel estava cansado, talvez do sacrifício, talvez do sacerdócio, talvez das reuniões culticas que há anos a nação de Israel prestava a Deus. Tudo havia sido desprezado, marginalizado. O sacerdócio, o sacrifício, o culto a Deus. Não ao culto a Deus, não ao sacerdócio, e sim o culto a Baal, sim as exigências de Baal, sim as exigências de Astarote, deusa pagã, que exigia o sacrifício de crianças. O povo então estava vivendo uma situação terrível. Estava apinhado
da ideia cultica pagã, no que tange o que estavam fazendo. Manifestavam isto, evidenciavam isto, não obedeciam mais os mandamentos do Senhor, haviam se cansado dos mandamentos do Senhor, estavam enfadados de suas restrições, queriam liberdade para se arruinarem mediante a transgressão. Este é um ponto que nós temos que observar, porque muitas vezes nós nos cansamos de certas coisas que fazem parte das recomendações de Deus para que tenhamos uma vida espiritual mais desenvolvida, como vida de oração, participação nos cultos. Nós nos cansamos e passamos a dizer: estamos cansados dos cultos de quinta, dos cultos de terça. É a mesma coisa, é o mesmo discurso, é a mesma regra. Isso estava acontecendo com o povo de Israel. Nas entrelinhas estavam dizendo: estamos cansados deste ritualismo, desta norma, desse estilo de vida. Quantas pessoas hoje dizem: me cansei da vida cristã, em função do contexto moderno ou pós-moderno em que vivemos, até dizem: é uma vida retrógrada, arcaica. Eu tenho que adotar então outros costumes, outras filosofias, e em nome de Deus estão vivendo o que Deus repudia, o que Deus condena. Baal tornou-se o Deus da moda, a época de Miqueias. Está na moda, então nós vamos seguir. E quantos estão se rendendo aos Baals pós-modernos? Irmãos, nós temos que entender que as coisas de Deus não devem ser entendidas como cansativas por nós. Quando esse sentimento bate em nós e passa a tomar conta de nós, podemos ter certeza de uma coisa: estamos nos distanciando de Deus. Moody, o afamado evangelista norte-americano, certa feita nos disse: ou a Bíblia nos afasta do pecado, ou o pecado nos afasta da Bíblia. O que isso significa? Ou Deus nos afasta do pecado, a vida com Deus, a vida de dedicação a Deus, ou o pecado nos afasta de Deus. A razão aqui então é óbvia. O povo de Israel estava vivendo uma vida de pecados. E o resultado foi a aceitação de conceitos, de filosofias pagãs. Nós temos que entender que quanto mais viermos a participar dos cultos e de tudo que envolve a agenda da igreja, quanto mais participarmos, mais seremos santos, mais dispostos a vivermos de acordo com a santa palavra de Deus vamos estar. Se a chama está minguando dentro de você, é porque você tem se distanciado do que faz esta chama aumentar-se cada vez mais dentro de você, isto é, a vida de oração, a vida de participação nos cultos. Quanto mais distante das coisas de Deus você estiver, mais distante de Deus você vai estar. Quanto mais envolvido com as coisas do mundo você estiver, mais envolvido com o mundo você vai estar, e menos envolvido com Deus ou envolvida.
Spurgeon ainda divide este convite em uma terceira parte, que, de acordo com Spurgeon, é uma pergunta paciente. Que tenho feito? Primeiro Deus pergunta: em que te cansei? Responde-me. Vocês estão cansados de quê? Subsequentemente, Deus pacientemente pergunta: que tenho feito? Temos aqui o amor extraordinário, o próprio Deus, como disse há pouco, referindo-me aos versos subsequentes, isto é, versos 1 e 2, submetendo-se a julgamento. Vejam. Me julguem. É o que diz aí o verso. Que te tenho feito, povo meu? Me julguem. Que ato singular, único de Deus poderia induzir o povo a abandonar o seu caminho? O que Deus teria feito que pudesse ter causado este abandono por parte do povo? É isso que Deus está questionando, é isso que Deus quer saber. Este é o intuito de Deus. Que vida contínua com Deus poderia causar cansaço? Como mencionei há pouco, participação constante nos cultos, evangelismo, presença contínua e permanente nos cultos de oração, ou nos cultos de doutrina. Que caminho contínuo de Deus poderia cansar-nos? Deus está perguntando ao povo: poderia cansar vocês, povo meu? Na verdade, Deus quer fazer com que o povo pudesse testemunhar, apresentar coisas contra Deus que viessem justificar o abandono a Deus, a fidelidade a Deus. Justifiquem. Mostrem-me. Depois de Deus ter perguntado: que te tenho feito e com que te enfadei, Deus exige uma resposta: responde-me. Sou todo ouvidos. Responde-me. Assim sendo, Deus é apresentado por Miqueias no julgamento do povo de Israel como alguém que está queixoso. Quer saber a razão, por que o motivo do distanciamento, do afastamento, do abandono, da falta de subserviência a Deus, ou as normas de Deus, a palavra de Deus. Por conseguinte, mostra como Deus havia tratado a nação de Israel desde o princípio. Deus então pergunta. E aí Deus vai evidenciar nos versos subsequentes ao verso 3 motivos suficientes que podem fazer qualquer pessoa calar-se diante de Deus. Bênçãos destinadas pelo próprio Deus. A primeira
Deus vai dizer, isso está no verso 4, que os havia remido da escravidão do Egito. Vejam aqui, Deus está dizendo o seguinte: eu vou mostrar a vocês o que eu tenho feito em favor de vocês, em prol de vocês, no curso dos anos. Nas entrelinhas, eu vou mostrar a vocês que não há razão, que não há justificativa, que não há como justificar, que não há como explicar o abandono, a vida de pecado, a vida de distanciamento. Qual a razão a minha pessoa? Primeira razão, Deus vai dizer, foi eu quem arranquei o povo de Israel das garras discricionárias do Egito. É o que diz aí o verso 4 em sua parte A. Pois te fiz sair da terra do Egito e da casa da servidão te remi. Eu, diz Deus, que resgatei vocês dos déspotas egípcios. Vocês existem porque eu os fiz existir. Vocês existem enquanto nação, enquanto povo. Aspas. Porque eu os fiz existir. Vocês estão de pé no mundo, enquanto povo, porque eu mantive vocês de pé. É a ideia de remir. Deus está dizendo, eu que resgatei. Deus está dizendo desde o início, desde o princípio, eu tenho evidenciado o quanto eu os amo. O quanto eu estou com vocês, o quanto eu me dedico em favor de vocês. Qual a razão? Marcos, Mateus e os demais que aqui estão, de alguém deixar o Deus que os salvou, que os resgatou do Egito, do mundo, das garras do diabo. Salvação. Quer bênção maior do que esta? Quer presente maior do que este? Segundo, ponto que Deus destaca, é que Deus havia dado um líder que os conduziu pelo deserto com auxílio do próprio Deus e os havia levado à sua herança prometida. É a continuação aí do verso 4. Pois te fiz sair da terra do Egito e da casa da servidão, te remi, te libertei, te salvei. Foi eu quem te salvei, eu quem constituí vocês, eu que resgatei vocês. Senão vocês estavam mortos, talvez, com certeza, escravos até hoje. E enviei adiante de ti Moisés, adiante do povo, Arão e Miriam. Vejam o que Deus está dizendo. Primeiro, eu resgatei vocês. Deus quer saber o motivo, a razão deste abandono, dessa desobediência, deste cansaço com relação às coisas de Deus. Aí Deus diz, eu não acho que tem motivo, porque eu estou certo, aliás, que não há motivo nenhum, porque eu, Deus, evidencio amor por vocês desde o princípio, foi eu quem tirei vocês do Egito. E outra, eu tirei vocês do Egito, vocês saíram do Egito, e eu instituir líderes para conduzir vocês. Eu não deixei vocês sozinhos. Estes me representavam. Eu andava com vocês por meio destes. No deserto, no deserto, na aridez. Eu não deixei vocês sozinhos. Prova disto é que eu coloquei Moisés, seu irmão, sua irmã, à frente de vocês. Amor.
É o que Deus está dizendo para o seu povo. Deus ama o seu povo. Aí Deus continua, por meio de Miqueias, obviamente, dizendo, verso 5, que havia suportado a incredulidade e a desobediência e as constantes murmurações do seu povo, transformando a maldição de Balaão, designado por Balaque, rei de Moabe, a amaldiçoar Israel em bênção. Deus então diz, vejam, verso 5, depois de ter dito que resgatou o povo do Egito, e subsequentemente na caminhada até Canaã, providenciou mentores espirituais, isto é, Moisés, seu irmão e sua irmã. Aí depois Deus diz, povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, contra vocês? Vocês se recordam deste episódio? E do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor? E do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheças os atos de justiça do Senhor? Vocês sabem que Balaque, rei de Moabe, havia contratado Balaão com o propósito de fazer com que Balaão proferisse uma maldição contra o povo de Israel. Em síntese, Deus está dizendo o seguinte, a maldição proferida por Balaão, eu a transformei em bênção. Eu que fiz. Deus está evidenciando o quanto ama o seu povo, o quanto se importa com o seu povo, nos momentos mais terríveis que os envolvia. Deus está dizendo, eu estava com vocês, mostrando o quanto eu amo vocês, o quanto eu me preocupo com vocês. Não há razão, não há justificativa. Deus ainda continua, dizendo que havia feito o povo atravessar o rio Jordão e entrar na terra prometida. Este é o significado da expressão de Sitim até Gilgal, do verso 5. Eu preservei vocês no deserto, e foi eu quem conduzi vocês à terra prometida. Se não fosse por mim, vocês não teriam conquistado a terra. Se não fosse por mim, vocês não teriam sido vitoriosos. Diante disso, o povo, ao invés de confessar os seus pecados e ficar quieto e perguntar o que poderia fazer para livrar-se de seus pecados, age como se pudesse comprar o perdão de Deus. Depois de Deus ter exposto tais coisas, eu que resgatei vocês do Egito, remi vocês, eu quem constituí Moisés a fim de liderar vocês, eu que transformei a maldição de Balaão contra vocês em bênção, eu quem conduzi vocês até a terra prometida. A conquista da terra prometida se deu porque eu estava com vocês. Deus desejava ouvir do povo. Não há razão, não há motivo, vindo da parte do Senhor, que possa justificar o nosso abandono, a nossa infidelidade, o nosso descomprometimento com o Senhor. Mas o nosso pecado, somos nós que somos maus, somos nós que não tem nada a ver com o Senhor, somos nós, o erro está em nós, precisamos mudar, precisamos nos colocar diante do Senhor, reconhecendo os nossos pecados. Não, o povo não faz isso. O povo então deseja comprar o perdão de Deus. Isto está no verso 8. Se não, vejam. Aliás, vamos começar a partir do verso 6. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei entre o Deus excelso? Como eu vou me apresentar diante desse Deus que fez tudo isso por mim? Virei perante esse Deus com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se-á
o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Mas entre linhas o verso está dizendo, vocês vão tentar comprar o perdão de Deus, oferecendo sacrifícios, oferecendo coisas a Deus, como se Deus pudesse ser comprado, ou vocês vão reconhecer que de fato vocês estão errados, vocês estão vivendo em pecado, vocês têm que confessar isso, vocês têm que reconhecer isso. Não se compra o perdão de Deus. Em outras palavras, Miqueias está dizendo, confessem, reconheçam. O povo entendeu que podia então resolver a coisa, esta questão, propriamente, seguindo os rituais, seguindo a agenda ritualística, sem antes sacrificar, ou seja, sem antes curvar a sua alma diante de Deus. Porque tem gente que acha que ganha o perdão de Deus quando passa a vir nos cultos. Tem uma vida de distanciamento de Deus, de pecado, e acha que vai amenizar tudo, quando começa a participar dos cultos, começa a cantar corinhos, e começa a cantar alguns cânticos espirituais. Este foi o entendimento do povo aqui. E Miqueias está dizendo, primeiro é preciso trazer o culto para dentro de si. Primeiro é preciso converter o coração. Aí o verso 8 diz, eu vou então destacar o que diz o verso 8. Deus te declarou ao homem o que é bom, ele te declarou ao homem o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti. Vejam, o verso 8 está dizendo que Deus não desejava os sacrifícios, o seguimento da agenda ritualística. Mas o que Deus desejava? Que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Eu desejo primeiro vida, e não religiosidade. Eu desejo primeiro compromisso comigo, de fato e de verdade, e não compromisso com a agenda de uma determinada igreja. Eu desejo que vocês venham, de fato e de verdade, se curvarem diante de mim. E aqui eu devo aplicar essa palavra. Caminhando já para a conclusão, me atendo só nesta questão, ou seja, na questão de que nós não podemos comprar o perdão de Deus, a paz com o Senhor, seguindo-nos uma agenda religiosa. Irmãos, existem pessoas que se dizem cristãs, que se sentem em paz, mesmo vivendo uma vida torta, pecaminosa, só porque participam dos cultos, só porque traz uma oferta, ou só porque deposita os dízimos no gasofilácio, ou só porque vem à igreja uma vez ou 2 vezes por semana. O cumprimento ou a obediência da agenda religiosa, na cabeça desta pessoa, a faz pensar que está tudo bem com Deus, mesmo tendo negócios escusos, sujos. Comerciante que compra uma peça de roupa por X e vende por 2X. Moças e rapazes que cantam, que cumprem a agenda da igreja, no que cabe aos mesmos, mas têm uma vida escusa, oculta, pecaminosa, como se estas coisas que envolvem a religião fossem capazes de comprar o perdão de Deus. Deus está dizendo ao povo de Israel, não, é vida, eu desejo antes de tudo isso vida, compromisso. Jesus vai
destacar isto diante dos fariseus, que tinham a mentalidade que podiam comprar o perdão de Deus. Quando Jesus diz assim: vocês são sepulcros caiados, cheios de discurso, cheios de vida, de compromisso com Deus, só no que se restringe ao discurso, mas vazios de vida com Deus no que se restringe à interioridade de vocês, o que permeia a alma de vocês, o que está dentro de vocês. Meus irmãos, finalmente eu destaco que temos que entender que se estamos cansados com nosso Deus, é por causa, destaca Spurgeon, de nossa obstinação e insensatez. Imaginação volúvel. Gente que imagina que Deus é uma coisa que Deus não é. Gente que fabrica dentro de si um Deus que não existe. E eu posso destacar os que dizem que Deus aceita tudo desde que seja com amor. Imaginação volúvel. Gente que não sabe onde fica. Gente que não sabe onde estaciona. Gente que não sabe onde pousa, onde está, por onde caminha, por onde anda, por onde deve ir. É porque também podemos estar cansados de Deus por causa do amor débil ao próprio Deus e sua santidade. Por falta de amor. Amor. Abnegação. Renúncia. Das coisas incompatíveis com o que Deus é, por amor a Deus. Talvez você, meu irmão e minha irmã, esteja vivendo esta obstinação insensata, uma insensatez. Talvez você esteja confinado a uma imaginação volúvel. Talvez você esteja rendido a um amor débil ao próprio Deus e sua santidade. Se nós fôssemos resumir o texto em pauta, nós poderíamos resumir da seguinte forma, em se tratando de Deus: o amor não gosta de ser esquecido. O amor não gosta de ser esquecido. Deus não gosta de ser esquecido. Deus quer ser lembrado, recordado por nós o tempo todo. Ou seja, o centro da nossa vida. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Abaixe sua cabeça, meu irmão e minha irmã, e se ponha diante de Deus. Comece a analisar o que você mesmo entende ser cansativo no tocante à sua vida com a igreja. Peça misericórdia, peça perdão, se ponha diante de Deus. Pai amado, Deus santo, eis-nos aqui mais uma vez. Ó Deus, com o intuito de dizermos ao Senhor: tem compaixão, tem misericórdia de nós. Ó Deus, não permita que nós tenhamos esta mesma atitude do povo de Israel à época de Miqueias. Mas que tenhamos atitude de amor, abnegado por Ti. Uma atitude que vem evidenciar que o Senhor é o dono da nossa vida, está no centro da nossa existência. Abençoa cada irmão, cada irmã que aqui está, meu Pai, sustentando, firmando
os passos no caminho que é Jesus do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe.